Bem, pessoal, continuando nosso curso, nós vamos falar hoje um pouco sobre raízes de funções, tá? Que também é um conjunto de problemas muito comuns em engenharia e a gente vai estudar um pouco alguns métodos numéricos para encontrar raízes de funções gerais de maneira mais simples. Então imagine que o nosso problema que a gente vai trabalhar ele pudesse ser modelado como uma função de segundo grau. Bem, desde o ensino médio a gente sabe que isso aí é fácil de resolver, correto? Aplicando o formalismo de Bhaskara, a gente consegue identificar facilmente se essa função ela vai ter duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz de maneira muito simples. Agora, o que acontece quando a gente aumenta a complexidade da nossa função? Imagine que agora, ao invés de eu ter um polinômio de segundo grau, eu tenho um polinômio de grau superior, terceiro grau, quarto grau e assim por diante. O qual fácil a gente resolver encontrar as raízes dessas funções? A gente já não tem uma metodologia tão trivial, né? Imagine que agora eu comece a complicar ainda mais o nosso problema. Digamos que agora eu tenha a modelagem do nosso problema representada como funções trigonométricas, como tangente e arco tangente, ou ainda como funções exponenciais, como é o caso aí de x menos e elevado a menos x. Para cada função que eu vou aumentando a complexidade, ou eu vou ter que adotar uma metodologia particular para encontrar a solução analítica da raiz de cada função, ou eu vou ter que trabalhar com alguma sistemática que seja mais prática. Para resolver, a gente tem algumas abordagens, né? Uma primeira abordagem, que é uma abordagem muito simples, seria a abordagem gráfica. Eu pego a minha função e ploto num gráfico todos os pontos da minha função e vou observando que pontos da minha função tocam o eixo do x, no nosso caso aí, indicando onde é que eu tenho a raiz. Então, por exemplo, eu sei que eu vou ter uma raiz nessa região, nessa região, nessa região e assim por diante. Do ponto de vista de primeira abordagem, é extremamente útil, só que a gente não consegue identificar de maneira precisa qual é o valor de cada raiz. Por quê? Eu simplesmente tenho um gráfico. Eu não tenho muitas vezes o valor exato do ponto que corta o eixo do x. Uma outra abordagem que a gente pode fazer para complementar a abordagem gráfica é uma abordagem de tentativa e erro. Eu vou simplesmente estipulando valores na minha função e verificando para cada valor em que momento esse valor se aproxima de zero. Só que aí, dependendo da diferença entre os valores que você vai testando e da quantidade de raízes ou a complexidade da sua função, o método tentativa e erro também não é um método tão trivial e não é um método tão rápido. Você pode passar muito tempo para buscar o valor de uma raiz com uma precisão desejável. Uma coisa é encontrar uma raiz com apenas uma casa decimal de incerteza, né? E outra coisa é procurar uma raiz em que eu quero uma precisão de 5 ou 6 casas decimais. Então, o passo de deslocamento de tentativa e erro, ele muda significativamente. E aí, como é que a gente pode resolver esse problema de maneira mais sistemática? Utilizando abordagens numéricas, ou seja, utilizando métodos numéricos que tem um algoritmo pré-definido, em que cada método desse, ele consegue resolver de uma maneira mais rápida ou não, mas resolve de maneira sistemática o problema de encontrar raízes de funções. E aí temos vários métodos, da bissecção, falsa posição, interação de ponto fixo, Newton-Raphson, que é um dos mais famosos, método das secantes e assim por diante.
Esses métodos que a gente vai estudar, eles podem ser classificados em dois grandes grupos. Os métodos fechados, ou seja, a gente vai buscar raízes de funções dentro do intervalo pré-determinado da variável independente, e os métodos abertos, é aquele que a gente não precisa de um intervalo pré-definido para começar a fazer a busca das raízes das nossas funções, tá bom? Falando dos métodos mais simples, que seriam os métodos fechados, esses métodos eles se baseiam numa propriedade interessante das funções contínuas e diferenciáveis no intervalo pré-definido, né? Toda função contínua e diferenciável no intervalo pré-definido, ela tipicamente muda de sinal na vizinhança da sua raiz ou de uma raiz, certo? Como é que a gente pode identificar isso? Inicialmente aplicando o método gráfico que a gente falou. Vejam, eu não vou aplicar o método gráfico a fim de encontrar a raiz, mas sim de ver o comportamento da minha função dentro de um dado intervalo. Por que isso é importante, essa abordagem inicial? Porque eu posso identificar primeiro se eu vou conseguir encontrar uma raiz dentro de um intervalo. Se a gente pega aqui a situação A, dentro do intervalo estabelecido, a minha função não ultrapassa o eixo do x. Então, nessa região, eu nem vou tentar encontrar uma raiz de uma função, seja por qualquer método, tá? Na situação B, acontece exatamente a premissa utilizada dos métodos fechados. Se vocês observarem aqui, ó, entre o ponto inicial do intervalo de busca e o ponto final, o que a gente tem é uma mudança de sinal da minha função. Ela sai de sinal negativo para positivo. Muito provavelmente nessa região, como a gente tem aqui, eu vou encontrar pelo menos uma raiz. E aí eu consigo aplicar o meu método ou os meus métodos de maneira mais efetiva. A abordagem gráfica ela também é importante porque ela permite que a gente observe outros comportamentos que podem gerar algumas complicações na execução dos nossos métodos. Quando, por exemplo, ao invés de ter apenas uma raiz, eu tenha duas raízes ou três raízes dentro do intervalo de estudo, e isso necessita que a gente faça pequenos ajustes nos nossos métodos para ele encontrar ou uma raiz ou todas as raízes dentro de um intervalo pré-determinado, tá? Essa primeira abordagem ela tem essa vantagem da gente ter uma análise prévia da situação da nossa função dentro do intervalo pré-determinado, até para poder a gente estabelecer esse intervalo. E como eu já falei, as limitações é que não é um método preciso. A gente vai ter uma incerteza elevada se for utilizar o método gráfico para encontrar a raiz da função. Ele nos ajuda a entender o comportamento da função, mas não a encontrar a raiz propriamente dita, tá? Aqui são duas situações também que o método gráfico ele ajuda muito a gente a identificar. Como eu falei, a premissa dos métodos fechados é que a nossa função ela muda de sinal na vizinhança de uma raiz. Só que vejam situações interessantes. Essa raiz aqui da função ela existe, mas na vizinhança da nossa função não houve uma mudança de sinal. Nesse trecho aqui, a curva ela é tangente ao eixo x. Então eu tenho uma raiz, mas ele não muda de sinal. E isso vai gerar um problema se a gente for aplicar um método fechado para identificar essa raiz, tá? E nessa outra situação aqui, é pior ainda. Nós temos uma função que ela não é contínua dentro do nosso intervalo. Então, nessa região de descontinuidade, a gente pode ter um problema de divergência na execução do método. Ele, se sair de XU para XL, ele vai se perder no meio do processo
e não vai conseguir encontrar a nossa raiz. Tá ok? Então o método gráfico ele também permite que a gente identifique essas situações específicas que comprometem a execução dos nossos métodos fechados. Mas aí vamos lá. Como primeiro método fechado, bem famoso, nós temos o chamado método da bissecção. Como é que ele funciona? Ele parte da premissa que se eu tiver uma função real e contínua num intervalo fechado, que nós vamos chamar aí de xl e xu, entendam como valor inferior do intervalo e valor superior do intervalo que você quer analisar. Se dentro desse intervalo o f de xl vezes o f de xu for menor do que zero, ou seja, a nossa função muda de sinal, a gente pode afirmar que a função f de x possui pelo menos uma raiz real no intervalo xl e xu. Essa é a premissa utilizada pelo método da bissecção. O que é que ele faz? Ele basicamente divide esse intervalo inicial pela metade de forma incremental, ou seja, de forma iterativa, até obter a raiz desejada com uma precisão ou um erro aceitável. Como é que ele funciona na prática? São basicamente 3 passos que a gente precisa para poder executar o método da bissecção. No primeiro passo, a gente deve escolher o nosso intervalo, x inferior, x superior, encontrar os valores de f de xl e f de xu e multiplicar um pelo outro. Se nesse intervalo o f de xl vezes f de xu for menor do que zero, a gente passa para o segundo passo. O que é que a gente faz? Estabelece um valor possível de raiz na metade do intervalo, que é daí que surge o nome bissecção. Então a gente calcula um valor de xr, que seria a nossa provável raiz, e que ele é exatamente igual a xl mais xu dividido por 2. Uma vez que a gente obtém esse valor intermediário, passamos para o passo 3, onde a gente verifica se agora o f de xl vezes o f de xr, calculado no passo 2, é menor do que zero. Se for, significa que a nossa raiz agora não está entre xl e xu, vai estar agora entre xl e xr. Então a gente substitui o limite superior do intervalo por xr e volta para o passo 2. Caso contrário, digamos que o f de xl vezes f de xr seja maior do que zero. Então, a nossa raiz não vai estar entre xl e xr, e sim entre xr e xu. Então, eu substituo o limite inferior do nosso intervalo, xl por xr, e volto para o passo 2, para calcular um novo xr. Agora, se o f de xl vezes o f de xr for exatamente igual a zero, descobrimos a nossa raiz. A nossa raiz vai ser exatamente igual a xr, e aí paramos o nosso cálculo. Tá? Mostrando de maneira mais simples, o que a gente faz é exatamente isso aqui. Ó. Digamos que a nossa função ela tem uma raiz entre 12 e 16. É como está sendo mostrado aqui. A nossa curva ela muda de sinal nesse intervalo. O que é que o método da bissecção vai fazer? Ele vai encontrar um valor intermediário entre x igual a 12 e x igual a 16, que seria o x igual a 14, e vai verificar o valor da raiz está mais próximo de 16 ou de 12. Como é que a gente verifica isso? A partir do passo 3. Como no nosso caso a raiz está mais próxima de 16 do que de 12, a gente substitui xl por 14, que é o valor médio entre 12 e 16, e voltamos para o passo 2. Calculamos um novo xr, que no caso seria o valor médio entre 14 e 16, que seria 15.
Nesse momento, o que a gente observa? A raiz agora está mais próxima de 14 do que de 16. Então, eu substituo o limite superior do meu intervalo por 15, volto para o passo 2 e continuo realizando o meu cálculo até encontrar o valor exato da raiz ou um valor aproximado a partir de um erro aceitável. Como é que a gente calcula o erro desse tipo de método? Aplicando essa equação. Lembra que a gente trabalhou uma estimativa de erro aproximado nas nossas primeiras aulas? A gente vai aplicar agora aqui na prática. Como é que eu calculo a estimativa do erro do método da bissecção? Para cada novo XR calculado, eu subtraio esse XR novo do XR calculado anteriormente e divido por XR novo. Lembrando que a gente aplica o módulo para garantir que esse erro sempre vai ser positivo. Pega essa divisão e multiplica por 100. O que é que a gente espera? Que à medida que o intervalo for diminuindo, esse erro aqui ele vai diminuindo proporcionalmente, tá? Na prática, é isso que acontece. À medida que o meu intervalo ele vai diminuindo pela metade para cada iteração, a diferença entre o meu XR novo e XR velho, ele também vai diminuindo, certo? Consequentemente, o meu erro decresce. Então, eu tenho uma convergência do meu método, tá ok? Percebam o seguinte, olha, para cada vez que a gente calcula um novo XR, a diferença do XR velho para o XR novo vai ser sempre quem? Um ΔX dividido por 2. Quem é esse ΔX? É a diferença dos intervalos. Tá ok? Isso é importante porque, se a gente olhar XU menos XL, que é a diferença do nosso intervalo, dividido por 2, estamos chamando de ΔX dividido por 2. Só que o XR novo menos XR velho é exatamente igual a XU menos XL dividido por 2. Então eu posso afirmar que esse valor é exatamente igual a esse valor aqui. Se eu fizer uma substituição e um rearranjo nessa segunda equação, o que é que eu encontro? Que o meu XR novo ele é igual para cada iteração a soma dos extremos do meu intervalo dividido por 2. Veja, eu saí de uma constante de subtração, a partir do rearranjo da equação 2, eu encontro que o meu XR novo vai ser sempre igual a diferença do intervalo dividido por 2, que é exatamente o que temos aqui na etapa 2 do nosso método. Só que na hora que a gente faz esse rearranjo, se a gente substitui o valor de XR novo na expressão de estimativa de erro, a gente corrige a nossa estimativa de erro para essa expressão. Qual é a vantagem dessa expressão em relação a essa? É que para essa estimativa de erro, eu sempre tenho que ter em mãos XR novo e o XR velho. Aqui não, eu só preciso ter a estimativa dos valores do meu intervalo em cada iteração. Então, logo na primeira etapa, antes de calcular o primeiro XR, eu já tenho uma estimativa de erro inicial, coisa que eu não consigo com essa expressão. Deu para entender? Então, com essa expressão corrigida, a gente já consegue ter uma estimativa de erro inicial. E o que é interessante observar? Se esse intervalo for muito grande, essa estimativa já inicia com o valor elevado. Tá ok? Vou parar aqui e a gente continua na próxima aula.